Vamos falar um pouco agora sobre Covid-19, porque os testes com resultados positivos para a doença voltaram a crescer no Brasil. Segundo a Associação Brasileira de Redes de Farmácias, na penúltima semana de outubro, mais de 15% dos testes deram positivo para a doença. E para falar sobre esse assunto, a gente chamou a infectologista do Instituto Emílio Ribas, a Rosana Richtmann. Doutora, bom dia, obrigada por atender a CNN mais uma vez. E a gente está vendo que países da Ásia, da Europa e até mesmo os Estados Unidos têm registrado, um aumento nos casos de Covid. Essa alta que a gente está vendo aqui no Brasil significa que é uma nova onda também da doença por aqui? Bom dia e bem-vinda. Bom dia a você, Jair e Nicole. Sim, a tendência é achar que, de fato, a gente está começando a ter uma subida do número de casos, isso é indiscutível, a gente vê na procura no pronto-socorro, procura no consultório, os exames dando mais positivos, vendendo mais testes, ou seja, tudo leva a crer que realmente a gente está tendo uma repercussão do que está acontecendo no resto do mundo. Então, agora é observar o que vai acontecer, mas a tendência é achar que a gente está tendo, sim, uma nova onda. Doutora, quando a gente fala sobre a Covid-19, todos nós ficamos preocupados, vimos aquele cenário horrível, depois o princípio de vacinação. Depois, o que a gente está acompanhando, parece que tem uma certa dificuldade das pessoas darem continuidade no seu esquema vacinal. Terceira dose, quarta dose, enfim. É possível fazer uma correlação entre esse aumento do número de casos e essa dificuldade no avançar do esquema vacinal das pessoas aqui no Brasil ou não? Jair, eu acho que é um conjunto de coisas, né? A primeira coisa é que o vírus, sem dúvida, ele mudou nos últimos meses. Eu diria que esse ano todo de 2022, a característica do vírus, exatamente por pegar uma população já bastante vacinada e o vírus perder em termos de virulência, a gente acabou tendo uma menor percepção de que o risco é muito grande em relação a essa doença. Então, se você me falasse em 2020, 2021, todos nós sabíamos de alguém que tinha, infelizmente, falecido devido à Covid ou estava numa UTI, aquela angústia toda. Já esse ano, felizmente, pela população estar vacinada, isso foi menos frequente. Então, a população tem uma percepção de risco menor. E isso faz com que elas procurem menos a vacinação. Agora, se você me pergunta se esta onda tem a ver com o fato de muita gente não ter ainda feito os reforços, eu creio que sim. E mais importante do que saber, Jairo, quantas doses a pessoa já tomou de reforço é há quanto tempo ela tomou. Porque nós sabemos que as vacinas, principalmente aquelas vacinas originais que todos nós tomamos, ela tem um limite de proteção, né, em termos de tempo. Então, se você tem mais do que, por exemplo, 4 meses que você fez sua última dose, seguramente a quantidade de proteção sua neste momento já é bem mais baixa. Então, nesse sentido, doutora, a gente deveria ter também à disposição a 5ª dose da vacina para aquelas pessoas que já completaram, o esquema vacinal, pelo menos até agora? Nicole, eu começaria te falando que eu acho fundamental para quem não se vacinou ainda, né, e que obviamente tem a oportunidade de se vacinar, que se vacine, porque esta pessoa está sob o maior risco de ter uma doença mais grave. E daí eu incluo nisso aquelas crianças que, infelizmente, o Ministério ainda não está disponível as vacinas para 6 meses até 2 anos, que é uma faixa etária que também nos preocupa. Então, o primeiro passo, eu diria, antes da gente pensar numa 5ª dose, o primeiro passo é: vamos tentar fazer nossa lição de casa, vacinar quem nunca tomou ou quem está em atraso em termos de reforços. Para falar em 5ª dose, Nicole, eu enxergo, e vendo o resto do mundo, que essa vacina deveria ser uma vacina mais atualizada, não mais aquela vacina que todos nós tomamos, né, que protege a gente contra aquela cepa original, lá chinesa, e sim uma vacina hoje que nos proteja para a Ômicron também, que são as vacinas que a gente chama de bivalentes. Elas têm proteção tanto para a cepa original quanto uma atualização. Então, eu julgo e espero que em breve esteja disponível no Brasil, uma vez que já está disponível essa vacina no mundo, que a gente também tenha esta vacina e daí sim para populações de alto risco, populações especialmente vulneráveis, indicar essa 5ª dose. Incluindo, por exemplo, crianças com comorbidade, na avaliação da senhora, é isso?
Não, eu julgo que as crianças que ainda não foram vacinadas, independente de comorbidade, deveriam se vacinar. Essa vacinação básica, Jairo, eu acho que é muito importante. Agora, a vacinação, os reforços, daí que a gente precisa entender qual vai ser a população que vai se beneficiar mais. E o que a gente tem visto hoje, visto que nós estamos tendo circulação da Covid-19, circulação de influenza, que é o vírus que causa a gripe, e nas crianças tem um outro vírus respiratório, que é o vírus sincial respiratório, que também está circulando. Então, nós estamos tendo uma co-circulação, que a gente fala, de 3 vírus diferentes agredindo o mesmo órgão, que é o trato respiratório. Então, eu julgo que a mesma população mais vulnerável, seja pela idade, seja por tratamentos, por situações especiais, que se vacinem, por exemplo, para a influenza, aquele mesmo grupo que a gente vacina para a influenza, a gente deveria estar priorizando na vacinação agora, nessa 5ª dose. Eu prefiro chamar de reforço, né? Eu acho que é sempre melhor, porque quem não tomou ainda a 4ª dose, eu daria o reforço do mesmo jeito. Então, eu acho que para esta população a gente precisaria pensar mesmo em ter uma dose nova. E, doutor, o que explica essa nova onda da Covid? É uma alteração de cepas, né, do coronavírus? Qual que é o motivo de termos esse aumento não só aqui no Brasil, mas em outros países também? Nicole, de novo, eu acho que é um conjunto de coisas, né? Por um lado, a gente flexibilizou, né, as nossas barreiras todas, a gente já vem praticamente não usando mais máscara nem em ambientes fechados, nem em transporte público. Hoje você vê uma liberação muito maior. Então, com isso, o risco da gente entrar em contato com o vírus, claro que aumenta. 2, nós tivemos agora uns dias mais frios. Toda vez que a temperatura cai, a gente tem um risco maior de fechar a janela, de ter ambientes menos ventilados, e os vírus sobrevivem mais em temperaturas mais frias. Então, é o segundo momento. 3, nós acabamos de ter as eleições, onde fez também uma aglomeração de pessoas maior. E 4, o vírus está circulando fora do Brasil e, claro, com a globalização, o brasileiro viaja, o estrangeiro vem para o nosso país, então tudo isso fica mais fácil no sentido da gente ter uma nova onda. E eu diria que talvez o mais importante é o tempo que nós temos em relação à última dose de vacina que nós tomamos. Que agora, se você for ver de uma maneira geral, tem pelo menos 4, 5 meses que a maioria das pessoas tomaram o último reforço. A senhora recomenda o autoteste e aquela recomendação que a gente já tinha antes, ela continua valendo, né? Positivei para o Covid, o que eu faço agora? Olha, o autoteste é sempre importante por 2 motivos, Jairo. Primeiro, que se caso isso não for Covid e for gripe, e gripe é uma doença, pode ser uma doença grave, ela tem tratamento. O Covid, eu também tenho um tratamento para situações especiais. Então, primeira coisa, você fazer o diagnóstico, mesmo que seja com autoteste, é importante para você saber se eu estou falando de um vírus ou de outro vírus, porque do ponto de vista de tratamento vai ser diferente. Segundo motivo de fazer o autoteste é exatamente para você não expor o resto, ou seja, você não espalhar mais esse vírus. A gente sabe que os primeiros, em especial os primeiros 5 dias de doença, é o momento onde você mais transmite o vírus respiratório. Então, se você fez o autoteste, deu positivo, você sabe que este período é mínimo, né? A gente, em geral, sugere 7 dias de isolamento, mas a gente sabe que esses primeiros 5 dias é o pico da excreção viral. Então, é fundamental que você não exponha as outras pessoas, tenta não expor o resto da família, o pessoal nas escolas, que a gente está vendo muitos casos nas escolas. Então, eu acho que é fundamental o autoteste para a gente, de novo, tentar conter essa transmissão. Nós ainda estamos numa situação relativamente confortável, a gente está vendo o aumento do número de casos, mas ainda não é nada parecido com o que nós vimos no passado, mas a gente sabe que, infelizmente, existe essa possibilidade dessa curva subir mais. Muito obrigada, viu, doutora Rosana Hirschman, falando aqui com a gente. Obrigada, bom fim de semana para a senhora. Obrigada a todos, bom fim de semana e cuidem-se. Bom, a Rosana Hirschman, só para deixar claro aqui, ela que é do Instituto Emílio Ribas, né, infectologista do Instituto Emílio Ribas.